Bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Pelo visto, giou, tá meio friozinho agora de manhã, mas tá um cenário lindo aqui. Eu vou ver se eu até capturo algumas imagens para mostrar para vocês. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque vindo para cá eu me senti um pouco inspirado. A gente passa um tempo, é bom reservar um tempo para nós mesmos, para fazer nossas atividades. Eu vim aqui caminhar num parque lindo aqui, considerado um dos maiores e mais belos aqui da América Latina. Então o que acontece? Tava lendo a história sobre o Milton Erickson, sobre como ele foi um dos precursores na psicologia, no desenvolvimento da linguagem corporal e microexpressão. E ele teve pólio quando ele tinha 17 anos e ele ficou paralisado na cama. Então os médicos chegaram para a mãe dele e disseram: eu vou ter um problema de visão, tá, galera? Então eu vou tirar o óculos aqui, mas para que a gente possa conversar melhor. Mas o que aconteceu foi que ele ficou paralisado lá na cama e os médicos disseram para a mãe dele que no outro dia ele já estaria morto possivelmente. E ele no quarto eles não tinham pensado nisso, mas ele estava ouvindo tudo que eles estavam falando. Então ele pensou, ele tentando acalmar a mãe dele que veio disfarçando, tentando agradar ele falou para ela colocar o espelho onde ele pudesse ver a janela e ver lá fora. Então ele viu o sol nascendo e se pondo e ele pensou, poxa, se o sol está indo e vindo novamente, eu tenho uma chance de estar aqui amanhã, né? Aconteceu que o dia virou, o dia passou e ele estava ali, ele continuou ali deitado na cama e foram os dias passando e tal, ele ficou muito tempo ali nessa doença, né? E as irmãs dele, mais novas, ele tinha, se eu não me engano, eram 7 irmãos e duas das irmãs dele vieram e começaram a conversar e tal, e tudo na frente dele, e elas se sentiam meio incomodadas com ele estar ali doente, porque às vezes a pessoa enferma, a gente é criança, não entende muito bem o que está acontecendo, e ele paralisado ali na cama via elas conversando, e as duas, e ele olhava para as microexpressões no rosto delas. Pela primeira vez ele começou a perceber isso, e então elas falavam alguma coisa, a outra tal, e muitas vezes ele percebia que quando uma fazia uma brincadeira com a outra, e ela dizia que sim, nas expressões faciais dela e na expressão corporal, tudo mostrava que não, que ela estava querendo dizer não com aquilo, que ela não se agradava com aquilo. E ele percebia que quando elas olhavam para ele também, elas se sentiam um pouco incomodadas com a situação ali. Então sempre elas estavam vindo, brincando, ele e ele percebia todas essas nuances, todas essas pequenas pequenas características nossas, esses maneirismos que nós temos, né? E, enfim, passou o tempo, ele ficou bastante tempo ali. Um dia ele viu as crianças brincando lá fora pela janela e ele ficou pensando, puxa, como seria bom se eu pudesse ir lá fora brincar. Você vê como são importantes as coisas que muitas vezes a gente tem, né? Se você não tem nenhum problema, eu digo físico, olhe quão privilegiado nós somos de termos a capacidade de nos locomover, de falar com as pessoas, de nos expressar, de poder muitas vezes fazer atividades que para você, as suas atividades fisiológicas, parecem coisas básicas, mas olha o privilégio que nós temos como seres humanos de aproveitar tudo isso. Então, ele passou esse tempo, as crianças brincando lá, ele queria ir lá, e um dia ele se imaginou se levantando da cama, ele se imaginou saindo, ele começou a fazer isso, e ele sentiu um fisgar nos dedos nisso, e ele pensou assim, puxa, com a minha mente eu posso fazer o meu corpo se movimentar? Então ele começou a trabalhar em cima disso, e passou-se muito tempo, ele pôde voltar a caminhar. E nisso ele começou a estudar psicologia, foi para um hospital onde ele pôde ajudar várias pessoas, tá? E é um dos precursores aí da psicologia e também da linguagem corporal, né? Tá? Mas aonde a gente chega com tudo isso? O quanto uma linguagem corporal e o quanto você fazer esse uso para você mesmo vai fazer a diferença na sua vida, tá? Eu vi que essa posição aqui, né, quando o Usain Bolt levanta os braços, vai correndo, quando ganha uma corrida, é uma expressão de vitória, né? E o que acontece? Cegos eles colocaram também para fazer esse tipo de, de
eles pegaram cegos e quando eles venciam alguma competição, naturalmente eles faziam também esse movimento. Olha que interessante isso. Se nós fizermos através da nossa, todas as vitórias que nós temos o costume de fazer isso. O nosso corpo entende que você está recebendo uma coisa positiva, que você está num clima de vencer. Por isso que nós fazemos isso quase que naturalmente. Então, o que que é isso? Pode mudar no teu dia. Se você tiver que passar por alguma coisa, se você tem alguma atividade para desempenhar e você só o simplesmente fato de você mudar o teu corpo, de você usar a tua fisiologia a teu favor, de você usar a linguagem a tua postura corporal a seu favor, você pode se beneficiar. Veja que se você anda com a postura mais ereta, você mostra para as pessoas não só que você é uma pessoa mais confiante, mas ao mesmo tempo você corrigindo tua postura, você já passa a ideia de uma pessoa muito mais vitoriosa, muito mais atraente, muito mais charmosa. Veja como os príncipes da Inglaterra, e a princesa, a rainha, todos eles têm uma posição de linguagem corporal totalmente diferente quando eles aparecem em públicos totalmente eretos. Porque isso você se conecta com as energias mais positivas quando você cria uma linguagem corporal mais ereta, mais confiante, passa mais. Se você é um homem, você vai transferir mais confiança. Se tiver alguém mal intencionado, vai pensar, mesmo que inconscientemente, puxa, eu não vou mexer com esse cara. Se alguém tiver mal intenção contigo. Então, também uma coisa muito boa de se fazer é você pensar em momentos positivos da tua vida. E, por exemplo, você pode fazer qualquer coisa. Você pode conectar os dedos se você quiser. Você pode coçar alguma parte da tua orelha. Você pode qualquer coisa que você faça que seja até um tique teu, alguma coisa nesse sentido, crie, por exemplo, vou conectar aqui o polegar com o anelar. Você pense em bons momentos da tua vida, em momentos em que você teve de vitória, em momentos em que você estava feliz e faça algo assim para que você, no seu corpo, você se lembre disso. Pode ser um encostar na outra mão, pode ser um pequeno beliscão aqui no teu punho. Então, o que que acontece? Quando você pensa nesses bons momentos que você teve e nessas características positivas, a partir do momento que você estiver se sentindo triste ou precisando levantar o moral, você conecta com essas partes e fisicamente ativa no teu cérebro as mesmas lembranças positivas daquele momento. Olha que interessante. Eles colocaram que muitas pessoas podem ver quando você está deprimido, a maioria das pessoas que está triste, elas tendem a ficar mais abaixadas. Então, quando você tem uma postura mais ereta, você mostra que você está mais confiante, é muito mais difícil você se sentir triste. Ande com a postura mais ereta e tente se sentir desmotivado para você ver se você consegue pensar em desmotivação, tá? Se você estiver andando na rua em linha reta, levante bem os teus ombros, estique bem a cabeça como se alguma coisa estivesse puxando você e foque nos ombros das pessoas, elas vão se desviar de você naturalmente, tá? Então são dicas básicas, eu penso que tem canais muito mais especializados nisso, mas eu espero que isso aqui tenha te dado um panorama sobre que você possa usar isso no teu dia a dia a teu favor e que isso daí possa trazer benefícios para você. Espero que tenha feito sentido tudo isso que eu disse, tá? E que você use isso para teu benefício. Desejo para você muita saúde, muita paz e muito amor. Um ótimo dia.